Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? É o final da morfologia dos insetos, né? A gente já viu cabeça, o tórax. Agora chegou a vez da terceira região, que é o abdômen. Então, nós vamos ver a morfologia externa do abdômen do inseto, tá? O abdômen, ele não possui apêndices locomotores, né? Os insetos possuem os apêndices locomotores, que são as pernas e as asas, todas localizadas no tórax, né? Lembrando que nós temos o tórax dividido em três regiões: protórax, mesotórax e metatórax, né? Sendo o primeiro par de perna chamada de protoráxica, o segundo par de perna de mesotoráxica e o terceiro de metatoráxica. As asas são localizadas, o primeiro par no mesotórax e o segundo par no metatórax, então na segunda e terceira região do tórax. Nós não temos asa na primeira região do tórax, que é o protórax, né? Então ali são os apêndices locomotores. Nós temos no abdômen alguns apêndices que podem auxiliar no processo de locomoção, de cópula. Então, nós vamos ver como chamamos essas estruturas, tá? O número de segmentos abdominais, ele não ultrapassa 12. Então, assim, o inseto, ele tem vários segmentos. É uma característica, né, dos artrópodes de modo geral, ter o corpo segmentado. Então, nós temos no inseto segmentos no abdômen, e cada um desses segmentos não ultrapassa 12, tá? Eles são chamados de urômeros. Então, é mais um nome aí para a gente conseguir gravar. Então, cada segmento abdominal é chamado de urômero, porque aí a gente pode ter na classificação de taxonomia o quê? Olha, nós temos esse inseto possui 6 urômeros. Então, vai estar escrito isso lá na chave, tá? Ele possui 7 urômeros. Ou, no terceiro urômero, ele tem uma constrição, tá? Que ele é mais fino, né, do que os demais. Então, é um termo que a gente tem que gravar porque aparece nas chaves de classificação, tá? Então, aqui nós temos, um inseto, a cabeça, que nós já estudamos, o tórax, dividido em 3 regiões, né? Já falei aqui, o primeiro, segundo, terceiro par de pernas, e nós temos o abdômen, tá? Então, o abdômen, ele aqui nesse caso está dividido em 10 urômeros, ó, 10 urômeros, tá? E aqui no final a gente tem o sistema reprodutor, tá? Que aqui no caso tem o ovipositor, dá pra gente visualizar uma estrutura que é muito comum a gente ver em ortóptera, quando a ortóptera tem assim, esse prolongamento, parece um espinho no final do abdômen. Quando a gente vê esse ovipositor, a gente sabe que é uma fêmea, que é por essa região que ela deposita os ovos, tá? E é muito comum a gente ver cercos. Cercos podem auxiliar no processo de cópula, tá? Então, tem certas estruturas também, chamadas de cerco, que é o mesmo que a gente viu lá na tesourinha, então, apêndice abdominal. Então, aqui no abdômen, né? A parte de baixo aqui é chamada de externo, né? Então, a gente tem estermitos. Do meio aqui, pleura. Vocês lembram disso? A estrutura do meio do inseto é a estrutura da parte de cima do inseto, chamada de tergo ou noto, certo? E aqui, em cada um dos segmentos abdominais, a gente tem uma estruturinha, caso vocês peguem um inseto, nós vamos ver os tipos de reprodução depois do abdômen, agora a gente vai ver os tipos de reprodução, tá? Dos insetos, aí a gente vai falar sobre isso. A gente tem, só um segundo, minha campainha tocou, ao longo. A gente, saúde, bateu aqui, gente. Peraí. Aí, ó, em cada urômero, a gente tem um orifíciozinho, né? Um buraquinho. Se vocês pegarem um inseto grande ou tiver um na geladeira, depois vocês abrem e observam. Se tiver um ortóptera, vocês vão ver um pontinho mais escuro, tá?
Se ele for verde, vai ter um pontinho um pouquinho mais escuro, um verde escuro. Se ele for marrom, um ponto mais escuro, mais marrom. Em cada segmento aqui do abdômen, tá? Como que chama essa estrutura? A gente chama de espiráculos. É por ali que há a troca gasosa, tá? Entrada de oxigênio, né? A gente vai ver depois sistema respiratório, mas morfologicamente a gente observa essa estrutura que é chamada de espiráculos, por onde há a entrada de oxigênio. Então você vê que em cada região possui um, cada urômero, e aí dá a troca do inseto ali, a respiração dele ocorre através, então, do espiráculo. Ele não tem nariz, né? Então ocorre pelos espiráculos a respiração. E ali é um tubo traqueal que vai se diminuindo e formando outros tubos menores e mais finos, que a gente chama de traqueola, que vai chegando nos órgãos, e aí ela chega nos órgãos e leva, então, o oxigênio até os órgãos e retira, então, todo o gás que não é querido ali, tá? Então, a gente vai ver sistema respiratório depois, só para vocês já gravarem esse nome, chamado de espiráculo, onde ocorre a respiração dos insetos. Assim, por que a abelha morre? Normalmente, a maioria tem exceções, quando ela ferroa, tá? O ferrão, ela é um apêndice abdominal, né? No caso aí de defesa, tá? E é como se, nesse ferrão da abelha, tem uma fisga, como o anzol tem, sabe? Não vem assim, uma estrutura do anzol, e tem, ao contrário, né, alguns ferrõezinhos, que a gente chama de fisga. O ferrão da abelha tem a mesma situação, tem esses espinhos ao contrário. Então, quando ele entra, depois finca no tecido com os espinhos ao contrário, então fisga. E na hora que ela sai voando, na grande maioria das vezes, parte do abdômen dela fica junto com o ferrão. Ele puxa o abdômen dela, né? A parte interna. Então, ela demora um pouco e acaba morrendo depois por isso. Pode acontecer da fisga não pegar de jeito e aí ela conseguir sobreviver, mas quando a fisga pega de jeito, ela perde, então, parte do abdômen, por isso que quando ela ferrou, ela morre, tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também, que quando a gente vê o sistema nervoso do inseto. O sistema nervoso do inseto, aqui na cabeça, ele tem um conjunto que a gente chama de gânglios, um conjunto de neurônios maior, tá? Que é considerado um cérebro, né? Que tem um conjunto maior de neurônios. Só que esse conjunto, ele comanda as estruturas próximas aqui à região onde ele tá? Que é a cabeça e parte do tórax. Não é igual o nosso, que ele comanda todo o corpo, tem neurônios espalhados, né, por todo o corpo, mas todo o comando é do nosso cérebro. Aqui não. Aí a gente tem em cada segmento do corpo do inseto um conjuntinho menor de gânglios, aonde esse conjuntinho menor de gânglios controla cada segmento do inseto, tá? Então aqui no principal, no maior, que tem maior conjunto de neurônios, próximo à cabeça e ao tórax, ele controla muito a questão hormonal, a liberação de hormônios, né? Só que aí em cada segmento abdominal, a gente vai ver depois no sistema nervoso, a gente tem um conjunto de gânglios, um conjunto de neurônios que comanda cada segmento. Por isso que quando a gente às vezes mata uma barata, corta ela no meio, ela continua mexendo. Você vê que às vezes ela fica ali, às vezes você mata ali à noite, no outro dia de manhã, você vai levantar, você vê que ela continua, mesmo ela estando partida ao meio, parte dela continua se mexendo, né? Porque aí não faz sentido, porque no caso da gente, se a gente sofreu alguma lesão, né, no cérebro, pronto, desligou tudo. Ela não, como cada segmento a gente tem um conjunto de neurônios funcionando, né? Aí a gente vai ter o comando ali naquela região. Por isso que tem esse processo, até realmente chegar no ponto, né, de morte do inseto. Morte total, né? Mas aí tem esse involuntário, continua mexendo em determinada região. Por isso que o louva-a-Deus, a gente falou, eu já falei para vocês, né, o louva-a-Deus, a fêmea vai comendo a cabeça do macho durante a cópula. Mas aí ele tem aqui nos últimos segmentos o gânglio que comanda o órgão reprodutor. Então ele continua copulando mesmo sem a cabeça.
Então, pra vocês verem. Beleza? Abdômen céssio, tá? Quais são os tipos de abdômen? Então, nós temos diferentes tipos. O abdômen céssio, ele é um tipo de abdômen que ele liga-se ao tórax em mesma largura. Então, exemplo, a barata. O tórax tem a mesma largura do abdômen. Barata, gafanhoto, vários besouros. A gente vê a largura é a mesma, no encaixe. Esse tipo de abdômen a gente chama de abdômen céssio. Então, aqui ó, nós temos o abdômen céssio da barata, a gente vê o tórax, a largura aqui, ó, acompanhando no mouse, a largura é igual a do abdômen. Eu vou responder aqui a Jennifer, que ela mandou que talvez a gente não vai ter essa aula hoje, acho que não vai dar tempo, Jennifer, de reprodução e desenvolvimento, tá? Em inseto hermafrodita, a gente tem cochonilhas, que são da ordem hemíptera. Eles são hermafroditas. Mas nós temos também insetos que se reproduzem o óvulo sem fecundação, a gente vai ver vários tipos de reprodução. Tem a reprodução sexuada e vários tipos de reprodução assexuada, tá bom? O abdômen céssio, então a gente vê também aqui no tórax do gafanhoto, ó, a largura dele, sempre acompanhando o mouse, gente, ó, a mesma largura do abdômen, tá? O abdômen livre. O abdômen livre, a constrição é pouco pronunciada na região do abdômen com o tórax. Tem uma constrição. Então, na junção entre o tórax e o abdômen, tem uma leve constrição, um abdômen menor em largura, tá? Moscas, abelhas e borboletas. Então, abdômen livre. Aqui, por exemplo, a gente vê aqui que tem uma constrição na ligação do primeiro segmento abdominal, do primeiro, às vezes é o segundo segmento abdominal, então não é a mesma largura do tórax e do abdômen, tem essa leve constrição. Aqui também na mariposa a gente consegue ver, ó, essa lepidóptera, o tórax maior em largura do que o abdômen tipo livre. E o abdômen pedunculado. Travou a língua. Pedunculado. O abdômen pedunculado, o segmento segundo, normalmente segundo e terceiro podem ser, ou só o segundo, tá? Eles têm uma constrição acentuada. É muita constrição entre a ligação do tórax e do abdômen. Formigas e vespas, a gente consegue ver esse abdômen pedunculado. Aqui, por exemplo, ó, então a gente tem uma grande constrição, ó, praticamente parece ser separado, né? O tórax do abdômen. Aqui nesse caso, ó, tem ainda um abdômen maior e depois outra constrição, tem duas constrições aqui. Então aí são abdômenes pedunculados. Apêndices abdominais, tá? Então nós vamos ver alguns tipos de apêndices abdominais. O primeiro tipo é os estilos. Os estilos auxiliam no processo de locomoção. Opa. No processo de locomoção. A traça dos livros é um animal bem primitivo, tá? Ela tem duas ordens, que é a Archaeognatha e Tissanura. O nome para escrever esse trem aqui. Vou colocar a ordem de Sanura, só depois o outro é complicado. Uma ordem é de Sanura. A traça dos livros, ela é um inseto bem primitivo, ela tem um corpo muito molenga, tá? Ela é encontrada aí em bibliotecas, local onde se acumula muita caixa, né?
Sabe aqueles guarda-roupas, aquele guarda-roupa de vó, que é de madeira e que é fixo no lugar, tem a parte lá de cima bem alta, que guarda coisa lá, foto antiga, esses trem. Muito comum de achar a traça dos livros por lá, tá? A traça, então, é bem primitiva e tem um corpo muito mole. Então, aqui ela tem os 3 pares de perna, né? E ela não possui asas, é um inseto áptero. E aí, no fim do abdômen, ela tem essas 3 estruturas que auxiliam no processo de locomoção do abdômen dela, porque é muito molenga. Então, ela precisa desses estilos para auxiliar no processo de locomoção, por ter esse corpo muito mole. Então, esses 3 filetes no final do abdômen são chamados de estilo e auxiliam na locomoção. Os pulgões, né? Os pulgões são da ordem hemíptera, né? Se eles são da ordem hemíptera, qual que é a característica que eles têm, que todo hemíptera tem? Hein? O aparelho bucal, o sugador labial, tetraqueta. Isso aí. Muito bem. Aqui acho que é numa algodão, essa planta. Não, não parece folha de sorgo, né? Parece folha de algodão. Então a gente tem aqui os pulgões, ó, eles vivem em colônias, nós vamos ver mais sobre eles. São pragas agrícolas extremamente importantes, tá? São encontradas, tem várias espécies. Tem espécies para várias culturas, então a gente tem espécie que ataca milho, espécie que ataca algodão, espécie que ataca soja, espécie que ataca roseira. Então nós temos várias espécies. Algumas atacam várias espécies. Então a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, vários pulgões vivem em colônias. Nós temos aqui adultos e formas jovens, pequenininhos aqui. Todos eles com essa estruturinha no final do abdômen, chamada de sifúnculos. Então, esse é um apêndice abdominal presente nos pulgões, chamada de sifúnculos. Tá? É uma característica também dessa família. Então, nós vamos ver mais para frente. Para que serve essa estrutura? Nos pulgões, esse sifúnculo, ele tem uma glândula que libera, tá, um feromônio. Feromônio são substâncias de comunicação entre indivíduos de mesma espécie. Nós temos os alomônios, que é o nome que a gente dá, substâncias, alomônios, substâncias de comunicação entre indivíduos de espécies diferentes. Né? Aí a gente tem o feromônio, que é a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, aqui no caso, ele tem uma glândula nesse sifúnculo que libera um feromônio de alarme. Como eles vivem em colônia, quando chega um predador, aqui no caso a gente está vendo a joaninha, ó, é um predador, eles liberam esse feromônio de alarme para alertar que tem um predador ali na área, né? Ou algo errado está acontecendo ali naquele local. Então, essa comunicação é um feromônio de alarme, a gente vai ver muito isso, que a gente usa vários tipos de controle, a gente usa através de uso de feromônio, tá? Nas áreas agrícolas. Então, a gente coloca feromônio sexual para atrair o macho, a fêmea, ou ambos, para controlar ou fazer o monitoramento em várias áreas, para várias pragas agrícolas. Então, nesse caso, o feromônio de alarme. Esse feromônio também, ele acaba agindo como um alomônio para formigas. O que acontece? Deixa eu ver aqui. As formigas, elas gostam de se alimentar das fezes do pulgão. Porque o pulgão, ele tem um aparelho bucal, sugador labial, tetraqueta, e suga a seiva da planta. No que ele suga a seiva da planta, que é açucarada, adocicada, parte disso é eliminada nas fezes. Porque ele tem um sistema, no sistema digestivo dele, que quando ele introduz o estilete, a seiva é jorrada para dentro do inseto. Tá? É jorrada. E ele tem um sistema para não explodir, porque a pressão, vocês devem ter visto em fisiologia, né? A pressão é grande ali na hora que ele injeta o estilete, sai um monte de seiva na boca dele.
E aí a pressão é muito grande. Então, eles têm um sistema no trato digestivo dele que passa parte desse excesso, vai direto para as fezes. Parte do excesso, porque senão ele explodiria se ele não tivesse essa estrutura, pela pressão que é liberada da seiva da planta. Senhora, é Oi. como se fosse tipo um imã, na hora que ele injeta o estilete já vai direto à boca dele? É por causa da pressão da seiva circulando na planta, tá? Vamos supor, se você tem quando a gente tem uma bola, um balão, né? E ele tá cheio de água, né? Imediatamente, quando você faz um furo nela, já viu aquele esguicho, quando a gente faz um furinho numa bola cheia de água, sai um esguicho de água alto, assim, depois ele vai diminuindo. Mas sai um esguicho inicial bem alto, por causa da pressão. Você está tirando ali a diferenciação de pressão, então há essa. Então você imagina a planta, a seiva circulando dentro dela, é um ambiente fechado. Então, se a gente faz um furinho, ela vai jorrar rapidamente, pela pressão, uma quantidade de seiva grande. Entendeu? Mais ou menos, sou muito boa nessa coisa Entendi. Mas seria isso, você pegar um balão, encher bastante ele, deixar ele bem durinho, bem cheio. Se deixar ele com espaço, não. Mas se ele estiver bem cheio, na hora que você fizer isso, vai dar uma pressão. Então, mesma coisa. Aí, dá essa pressão no inseto. Ele explodiria. Se lá no sistema digestivo dele, ele tem uma estrutura que a gente chama de câmara filtro. Depois a gente vai ver isso, sistema digestivo. Mas só comentando, a câmara filtro faz com que parte do excesso desse alimento, para ele não explodir, vá direto para as fezes. Então, a formiga, ela gosta de se alimentar dessas fezes, que a gente chama até, chamado, termo em inglês, né, honeydew, que é açúcar doce. Aí, honeydew. Então, a formiga tem uma relação com o pulgão, tá? Que ela se alimenta dessas fezes, e para isso ela acaba defendendo o pulgão de predadores. Então, quando ele libera o feromônio lá pelo sifúnculo, ele avisa todo mundo ali, os outros pulgões, que a joaninha tá chegando, tá? E aí, ao mesmo tempo que ele avisa, a formiga recebe isso como um alomônio e vai defender os pulgões dela, que ela tá se alimentando. Até no filme, quem já viu, ele é mais antigo, não sei se vocês viram, Vida de Inseto. Lá no formigueiro, a rainha vive com o pulgão no colo, segurando como se fosse um pet, né? Porque é por causa disso, dessa relação da natureza que se tem, e o filme traz essa encenação, porque ela cuida do pulgão. Aí a gente vê aqui várias imagens das formiguinhas pertinho do pulgão se alimentando, tá? É claro que tem formigas, gente, tem várias espécies, tá? Diferentes. E tem formigas que são predadoras, também comem pulgão, tá? Mas essas que gostam de substâncias açucaradas, doceiras, gostam de se alimentar das fezes aí, ó. Aqui nessa imagem a gente vê a gotícula dela mesmo se alimentando das fezes do pulgãozinho. Várias imagens. E essa questão que eu falei sobre a câmara filtro, né, sobre retirar o excesso, é para todo inseto sugador. Todos os insetos sugadores que sugam seiva da planta têm esse sistema. Tudo bem? Alguma pergunta no chat? Não? Então, sifúnculos. Os cercos, tá? Os cercos têm várias funções, né? Eles podem auxiliar na cópula, eles podem ser para algum tipo de defesa a outros animais. A gente tem aqui na tesourinha. Qual que é a ordem da tesourinha, gente? Todo mundo afiado? Sala de aula é bom, assim, ó, presencial, porque todo mundo já fala gritando, um fala, outro fala, outro. Aqui você fica com vergonha. Vai lá olhar no caderno, se não lembra. Se lembra, fala.
Qual que é a ordem da tesourinha? Que uma das características da tesourinha é o quê? A asa do tipo élitro, né? O aparelho bucal da tesourinha é mastigador e toda tesourinha obrigatoriamente possui cercos. Nesse caso aqui, ela utiliza ele para auxílio na cópula e para defesa, tá? Ninguém sabe a ordem da tesourinha. Beleza. Aqui, ó, a traça. A gente tem a traça aqui que a gente viu. Além dela possuir estilos, essa casa, ela possui aqui 3 estilos, ó. Ela possui 2 cercos, esses menorzinhos aqui. A barata, ela possui cercos e estilos também, tá? Esses aqui, estilos, e aqui os cercos. Essa é uma barata fêmea pela posição dos cercos. Aqui, ó, aí apareceu a ordem agora aí, não era para aparecer, a ordem das tesourinhas, que é a ordem Dermaptera. Os cercos em Dermapteras, eles servem como dimorfismo sexual. Então, tem diferentes estruturas para o macho e a fêmea. A fêmea possui cercos longos. Então, essa primeira aqui de cima, que é até a maior, normalmente sempre no mundo dos insetos, a fêmea é maior, é raramente ao contrário. Acho que no mundo animal, de modo geral, né? A maioria das vezes. Aí aqui nós temos, então, a não ser o nosso, ser humano. Aqui, então, nós temos o cerco, ó, longo, enquanto os machos possuem os cercos recurvados aqui, ó. Você vê bem curvadinho do macho. Então, é o tragolinho. Outras estruturas, então, abdominais, nós temos as pernas das lagartas, tá? As lagartas, então, são a fase imatura, a gente pode chamar de larva ou lagarta. São a fase imatura das borboletas e mariposas. Então, as borboletas e mariposas na fase jovem, né, tem as lagartas. A gente só usa o termo lagarta para falar da fase jovem de borboleta e mariposa, tá? E a gente pode usar larva. Agora, para falar da fase jovem de coleópteros, de moscas, a gente só usa o termo larva. Lagarta só pode ser usado para borboleta e mariposa. Tá bom? Então, nós temos as pernas abdominais. Ó aqui. Então, aqui nós temos a cabeça da lagarta, acompanha no mouse, tá, gente? Aí nós temos o tórax. Como que a gente sabe que aqui é o tórax? Essa região aonde ele termina. Porque nós temos 3 pernas aqui, ó, que são as pernas verdadeiras, que são as pernas torácicas, que vão dar origem às pernas do tórax. Porque o inseto só tem 3 pares de perna. E aqui nós temos pernas abdominais, que a gente chama de pernas falsas, que auxiliam na locomoção de lagartas, tá? A maioria das lagartas possuem, ó, 4 pernas abdominais e uma perna anal, aqui atrás, ó. Essa perna anal, quando ela vai se transformar em pupa, essa perna anal que se prende a alguma superfície, pendura, e aí ela forma a pupa, tá? Então, a gente tem aqui 4 pernas abdominais falsas, e tem lagartas que podem possuir uma perna abdominal falsa ou 2 pernas abdominais falsas. Aqui, por exemplo, que é uma praga importante em soja, Cridozoiques includem, tá? Ou Pseudoplusia includem. Essa daqui, ó, ela possui 2 pernas abdominais e mais a perninha anal aqui atrás, tá vendo? E aqui ela tem 3 pernas torácicas, tá? É chamada de falsa medideira por quê? Aí tem a Ranoplusia nii também, que tem essa estrutura. Ela é chamada de falsa medideira porque ela tem essas 2 pernas abdominais. Então, ela faz o movimento de caminhar assim, dessa forma. Só que nós temos uma outra que tem uma perna só. Essa que tem uma perna só, ela caminha mais medindo palmo ainda. Que aí é a verdadeira
medideira. Essa é a falsa, deixa eu ver se eu acho a verdadeira aqui. A lagarta de eucalipto é uma medideira verdadeira. Essa daqui é praga de eucalipto e de goiaba. Essa daqui é uma medideira verdadeira. Ó, ela tem só uma perna abdominal, tá vendo? E mais a perna anal. Tá? Anal todas têm. Mas as mais comuns... queria ver aqui, ó. As mais comuns possuem as 4 pernas abdominais. Tem foto perdida aqui embaixo. Ah, mas é bom que a gente abre o Google na hora, já vê fotos melhores, né? E é isso, pessoal. O abdômen, pouca coisinha, né? Poucas coisas do abdômen. Essa é a aula de abdômen. Alguma dúvida?